Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos neste programa ao vivo, nesse aniversário da aparição da Virgem Maria na Rue du Bac, em Paris, em que nós tivemos a revelação da medalha milagrosa. Pois bem, este acontecimento, que foi a revelação da medalha milagrosa, nos dá a ocasião de começarmos aqui um diálogo franco a respeito daquilo que é a Virgem Maria no seu papel na salvação da humanidade. Por que é que eu gostaria de fazer esse programa? O Senhor já não fez tantos programas a respeito de Nossa Senhora, por que mais um? Bom, eu gostaria de fazer esse programa porque eu noto que nós temos aqui uns extremos que precisam ser evitados. De um lado, nós temos as pessoas que abraçam a devoção à Virgem Maria, mas que abraçam sem grande conhecimento profundo das razões teológicas e fazem com que aquilo se torne uma espécie de, desculpa, mas a gente nota isso em algumas pessoas, um desequilíbrio emocional. Ou seja, pessoas que são devotas da Virgem Maria e que se infantilizam, porque criam uma tal dependência afetiva de uma figura de mãe, né, que não sabem realmente qual é a função e o papel de Nossa Senhora. Por outro lado, como toda ação tem uma reação, existe outro grupo que quer a todo custo reduzir o papel de Nossa Senhora, porque às vezes vem esses desequilíbrios, ou às vezes por uma intenção, digamos assim, ecumênica, para dizer, não vamos enfatizar demais a Virgem Maria, porque isso nos afasta, né, dos evangélicos. Bom, nós vemos então essas duas realidades e eu gostaria aqui de entrar assim, eu humildemente não acho que eu vou resolver os grandes problemas, mas eu gostaria de contribuir dando o meu testemunho. Por quê? Porque já digo e quero dar o testemunho desde já, depois a gente fala um pouco mais de teologia. Mas acontece o seguinte, eu sempre tive devoção à Virgem Maria. Na minha história de vida, né, eu cresci, por exemplo, lá em casa, nós fazíamos o mês de maio, né, onde a gente armava um altarzinho e durante todos os dias do mês de maio nós fazíamos orações e cantos em honra a Nossa Senhora. A gente fazia, desde criança, um pequeno céu para Nossa Senhora. A gente pegava os panos, né, fazia pequenas nuvens com o pano, colocava Nossa Senhora no céu ali, etc. Rezávamos. Então, devoção à Virgem Maria eu sempre tive. Mas, quando eu fui crescendo, me tornei adolescente, eu devo dizer com muita clareza que a devoção à Virgem Maria nunca foi uma pegada afetiva para mim. Por quê? Porque, graças a Deus, carência de mãe eu não tenho. Ou seja, eu sempre tive a minha mãe muito presente, né? E, portanto, digamos assim, a gente nota isso e algumas pessoas transparecem isso com muita clareza, que elas têm uma devoção à Nossa Senhora, mas é uma devoção à Nossa Senhora que é uma coisa tão afetiva, tão melosa, tão infantilizada, no sentido, né, pejorativo da palavra, não é infância espiritual de Santa Teresinha, não, é infantilizado mesmo, que você vê claramente que as pessoas
tem aquilo mais por um impulso carnal, afetivo, do que por um impulso das luzes divinas e da graça. E aí, eu notando que eu não tinha essa coisa, sempre me causou uma certa repulsa. Essa coisa de buscar Nossa Senhora por esses afetos um pouco assim desordenados. Quando eu entrei no seminário, então, é claro, no seminário, exatamente por causa da minha espiritualidade litúrgica, eu sempre fui muito voltado para a liturgia, a espiritualidade dos padres da igreja, uma coisa assim mais beneditina, etc. Então, por causa do cristocentrismo da espiritualidade litúrgica, eu sempre, então, fui caminhando teologicamente para um perfil daquilo que São Luís Maria Grignon de Montfort diz no Tratado da Verdadeira Devoção que são os devotos escrupulosos. Ou seja, eu não queria dar muita ênfase a Nossa Senhora, porque com medo de roubar a glória de Jesus com isso daí. E então eu fiquei numa espiritualidade mariana, respeitosa, por exemplo, no final de cada ofício, né, na liturgia das horas, eu sempre rezei uma antífona mariana. A igreja prescreve que se reze a antífona mariana somente no final de completas, que é o último ofício do dia. Mas eu rezava a cada hora do ofício uma antífona mariana. Então tinha uma devoção à Virgem Maria. Minha primeira missa como padre eu celebrei no altar, né, da Mater Ecclesiae, lá na Basílica de São Pedro, no altar de Nossa Senhora, né, e rezei uma missa votiva de Nossa Senhora. Então, assim, devoção a Nossa Senhora eu tinha, mas era uma devoção bem freada, porque eu tinha medo, né, de ser um mariólatra, né? E o que acontece? Eu devo confessar para vocês que, por exemplo, toda a devoção do Papa João Paulo II à Virgem Maria, né, que todas as homilias ele terminava com a referência à Virgem Maria, eu achava isso exagerado, esse negócio de totus tuus, né, todo de Maria, mas para que isso tudo, né? Não, é totus tuus Jesus, não totus tuus Maria, né? Então, assim, eu achava isso muito desequilibrado, muito complicado. Tanto que no início do meu ministério, se vocês forem ver os arquivos, né, no último dia 7 de novembro, eu completei 20 anos que eu apareci na Canção Nova, na TV Canção Nova pela primeira vez. Então, fiz 50 anos de idade, eu completei 30 aparecendo na TV Canção Nova, né? Eu até brinquei, é o início da vida pública, né? 30 anos, vamos começar a vida pública. Então foram 20 anos, se vocês forem ver as minhas primeiras pregações lá atrás, né, em 97, vocês vão ver que não havia grande ênfase com relação à Virgem Maria, muito pelo contrário. Toda a minha ênfase era com relação à paternidade de Deus, né? As pregações, digamos assim, mais, digamos assim, enfáticas, intensas, candentes, lá no início do meu ministério, eram sobre a paternidade de Deus, né? Exatamente um pouco, e era de caso pensado, para evitar, né, este excesso ao redor da Virgem Maria, porque a paternidade de Deus é muito mais importante do que a maternidade de Maria. Então eu enfatizava muito isso. Então vejam, o problema é o seguinte, é que eu mudei. E mudei por quê? Não mudei porque agora de repente eu fui tomado por uma carência de mãe, não mudei por questão de marketing, né? Maria dá mais ibope, dá mais marketing do que Deus Pai. Não. Mudei por uma razão muito específica. Teologicamente eu fui sendo convencido. Ou seja, eu fui estudando a Mariologia
coisa que a minha Mariologia lá atrás, né, embora tenha estudado Mariologia na Gregoriana de Roma, eu devo dizer, foi muito fraca, né? E pelo estudo da Mariologia eu vi, então, que era possível, né, ter uma posição que não fosse nem essa coisa totalmente apegada a Nossa Senhora por razões, né, carnais, e nem distante dela por razões intelectuais e teológicas. Há uma in virtus, né, in medio virtus, mas aquilo que está, a virtude que está no meio, ela não é simplesmente uma média das duas coisas, é algo elevado acima, ou seja, supera o antagonismo numa realidade muito superior, que é o seguinte: a gente precisa se aprofundar numa Mariologia completa. E o que a gente vê sendo dado nos institutos de teologia e nas faculdades de teologia, nos livros que são publicados, a gente vê uma Mariologia incompleta. Ou seja, Nossa Senhora pela metade, né? Ou seja, o que às vezes as coisas que são ditas, muitas vezes, a maior parte das vezes, são verdadeiras, mas são profundamente incompletas. Por quê? E isso eu já disse aqui várias vezes, mas agora eu quero dar um passo a mais. Porque a Virgem Maria, ela não é simplesmente um santo. Esse é o grande problema. Ou seja, quando ela não é um entre tantos santos, ela tem um papel especialíssimo. E se eu não ponho em relevo esse papel único e especialíssimo da Virgem Maria, eu não entendi quem é a Virgem Maria. Então vamos lá. Onde é que está o debate? Quando foi feito o Concílio Vaticano II, eu estou aqui com o compêndio do Concílio Vaticano II, havia uma tensão. E a tensão era a seguinte: havia um grupo que teologicamente tinha a tendência de olhar a Virgem Maria a partir do mistério da Igreja. Então, olhando a Virgem Maria a partir do mistério da Igreja, você vê que a Virgem Maria é um membro da Igreja. E sendo ela um membro da Igreja, o concílio então decidiu, né, colocar a Virgem Maria dentro da Constituição Lumen Gentium. Então, se você for olhar o capítulo 8º, né, da Lumen Gentium, ele fala da Virgem Maria. Eu estou com ele aqui aberto, vou ler depois para vocês o número 62, mas na Lumen Gentium, a Virgem Maria ela é apresentada, né, ali dentro do mistério da Igreja. Então, se apresenta os 7 capítulos da Lumen Gentium falando da Igreja, o 8º capítulo, a Virgem Maria. Então, os padres do Concílio Vaticano II rejeitaram a ideia de se colocar um documento da Virgem Maria à parte, só para ela, e colocar o esquema do documento da Virgem Maria dentro do documento sobre a Igreja. Então, esta era uma tendência teológica que foi contemplada no concílio. A Virgem Maria é um membro da Igreja. Se você vai e explora somente esta tendência teológica, qual é o resultado? É que a Virgem Maria é igual aos outros santos. Não é? Ou seja, ela é simplesmente um santo, só que maiúsculo. Né? Não é uma questão de diferença de qualidade. Né? É só uma questão de quantidade, digamos assim. Ou seja, Santo Antônio intercede, Maria intercede muito mais. Santo Antônio é santo, Maria é muito mais santa. Santo Antônio é amado por Deus, Maria é muito mais. Todo mundo é devoto de Santo Antônio, Maria tem muito mais gente devota de Nossa Senhora. Então, é só uma questão de quantidade. Porém, havia uma outra tendência teológica no concílio. E uma tendência teológica que via e contemplava a Virgem Maria não somente a partir do mistério da Igreja, mas a partir do mistério de Jesus Cristo.
ou seja, a partir da cristologia. E aí, quando você olha a Virgem Maria a partir de Jesus Cristo, o negócio fica muito diferente. Por quê? Porque aí você começa a ver que a Virgem Maria está unida a Jesus e, portanto, ela não está somente no mistério da igreja, ela está num mistério especial, que em teologia, desculpa a linguagem teológica difícil, mas eu estou falando algo para ser indicação também para aqueles que estudam teologia. Maria, ela não está somente na ordem da graça, como a igreja e os santos. Ela está na ordem da união hipostática. A união hipostática é o mistério da encarnação de Jesus, ou seja, onde tem uma só pessoa e duas naturezas. Ela é mãe de uma pessoa divina e essa é a primeira definição dogmática a respeito da Virgem Maria no Concílio de Éfeso. Se você for ver na história da teologia e dos dogmas marianos, Maria foi sempre e principalmente contemplada a partir do mistério de Cristo, não do mistério da Igreja. Então, o Concílio de Éfeso, em 431, para declarar que em Jesus só havia uma pessoa e a pessoa divina, o que é que ele usou? Ele usou o título de Maria como Theotokos, ou seja, Mãe de Deus, Deípara, aquela que gerou Deus. Então, aqui você vê claramente, primeiro dogma, primeiro pronunciamento solene da Igreja sobre a Virgem Maria é uma realidade que não economiza. A Virgem Maria não é vista somente como um dos tantos santos, ela é vista de uma forma especialista, ela está unida a esse mistério da união hipostática. Aí você vai dizer, não, mas isso daí já era em 431, ali as coisas já estavam, digamos assim, já era uma igreja meio ligada com o Império Romano de Constantino, a igreja enquanto religião oficial, nós temos que ir lá na Bíblia, nós temos que ir na igreja antiga. Não, acontece o seguinte, que quanto mais antigo fica o negócio, mais você vê com clareza que a Virgem Maria está unida a Cristo de uma forma extraordinária. Você veja, por exemplo, a primeira oração que nós temos da Virgem Maria, um manuscrito antiquíssimo do século II, que foi descoberto no Egito, A primeira oração não é uma oração que simplesmente pede que a Virgem Maria interceda por nós, como se faz com os outros santos. A igreja estava ainda sendo perseguida. Estamos no segundo século. Se você não entende o que é segundo século quer dizer o seguinte, segundo século quer dizer a partir do ano 101. Pelo ano 100, São João Evangelista ainda estava vivo, escrevendo o Apocalipse. Então nós estamos ali bem perto das fontes, nós estamos na idade subapostólica, ou seja, de pessoas que conheceram os apóstolos. Eles vão e escrevem uma oração, rezando a Virgem Maria. Que oração que é essa? Sub tuum presidium. Claro, é em grego, Aqui estou falando da tradução em latim, para você identificar que oração é essa. Ou seja, debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Para nessa frase. A Virgem Maria aqui não é invocada como intercessora somente. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades. Claro, ela é invocada também. Mas debaixo de vossa proteção quer dizer o seguinte, Maria tem um poder. Ela tem poder para proteger. Então você vê claramente desde o início a igreja tratando a Virgem Maria de um jeito muito diferente. E que jeito diferente é esse? Você vê logo no início a igreja tratando a Virgem Maria como uma nova Eva. Você tem Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, Justino, o mártir. Ou seja, autores muito diferentes e todos ali logo no início. Autores que conheceram os apóstolos ou que conheceram pessoas que conheceram os apóstolos. Estamos no início da igreja e eles chamam Maria de nova Eva. Ora, só tem uma explicação.
se Maria é chamada logo desde o início, a nova Eva, se Justino, o mártir, lá na Palestina, diz isso, se Inácio de Antioquia, lá na Síria, diz isto, se Irineu de Lyon, lá na França, diz isto, então, como é que essas pessoas sem internet estão dizendo a mesma coisa? Em lugares tão distantes. Só tem uma explicação. Se os galhos distantes estão dando o mesmo fruto, é porque tem um tronco comum, e esse tronco comum são os apóstolos. Ou seja, os apóstolos. A fé apostólica nos diz que Maria é a nova Eva. Como Jesus é o novo Adão, e isso está na Bíblia, Maria é a nova Eva. Está lá no testemunho dos Santos Padres, logo no início. Então quer dizer que Maria tem um papel universal, como o Adão, o novo Adão, tem um papel universal na redenção, Maria tem um papel universal. Ora, isto daqui quer dizer que ela tem um papel único e redentor. Você vai dizer, você está vendo? Padre, mas isso está vendo? Isso daí foi rejeitado pelo Vaticano II. O senhor falou que o Vaticano II trata Maria como membro da igreja. Opa, parou. Não, senhor, vamos ler o concílio. O problema da Mariologia hoje em dia é que as pessoas vivem de propaganda do concílio e não do verdadeiro concílio que foi escrito. O concílio resolveu colocar Maria dentro do esquema da igreja, mas se você vai ver o conteúdo é muito equilibrado, porque o concílio não quis escolher uma das duas teologias, ele quis falar das duas. Veja, por exemplo, para citar um exemplo, o número 62. Perdão, 61. Diz assim, no meio do parágrafo: concebendo a Cristo, gerando-o, alimentando-o, apresentando-o no templo ao Pai, sofrendo com seu filho que morria na cruz, ela cooperou de modo absolutamente singular, pela obediência, pela fé, pela esperança e a caridade ardente na obra do Salvador, para restaurar a vida sobrenatural das almas. Por tudo isso, ela é nossa mãe na ordem da graça. Vejam, ele está aqui colocando Maria como corredentora. Ou seja, Jesus é o Redentor. Mas Maria cooperou de forma singular na obra da salvação, na obra do Salvador. Se você for olhar, aqui o Concílio Vaticano II está em plena e total continuidade com tantos outros papas logo ali que precederam, como Pio XII, Pio XI, né? Leão XIII, São Pio X. Então, assim, claras manifestações dos papas recentes retomando aquilo que deixando mais claro no nível de magistério aquilo que a Igreja sabe desde todo sempre. Ou seja, que a Virgem Maria, ela não é somente um membro da Igreja. Ela é também algo de singular para a Igreja inteira, porque ela está unida ao seu Filho. Tanto que Paulo VI, né, no intervalo entre a penúltima e a última sessão do concílio, por iniciativa dele, o que ele faz? Ele vai e proclama o título de Maria como mãe da Igreja. Por que isto? Porque Paulo VI queria exatamente que a visão do concílio fosse equilibrada e não optasse por uma das duas teologias. Por quê? Para contemplar a teologia que coloca Maria como membro da Igreja, o concílio que fez, colocou no 8º capítulo da Lumen Gentium. Mas para contemplar Maria como ligada ao Cristo, então, Paulo VI proclama o título de Maria Mãe da Igreja. Por quê? Porque aí, se ela é mãe da Igreja,
ela não está só no mistério da igreja, ela está ligada ao Cristo. Ela é nossa mãe na ordem da graça, como está escrito aqui, né? Ou seja, ela, porque veja só, se você reduz Maria a um membro da igreja, como é que, sei lá, um membro da igreja, vamos pegar um membro, a mão, o dedo, o meu dedo não pode ser minha mãe, se eu sou somente, né? Se o dedo é somente membro do meu corpo, o meu dedo não pode ser minha mãe, né? Está entendendo? Ou seja, vamos entender aqui. Maria é membro da igreja? Resposta: sim, meu dedo é membro do meu corpo. Maria é como esse dedo aqui, membro do corpo que é a igreja. Mas ao mesmo tempo, Maria é mãe desse corpo. Deu para entender como é contraditório? É aparentemente contraditório, são antinomias, não é? Por quê? Porque ela é membro da cabeça da igreja, que é Jesus. Perdão, ela é mãe da cabeça da igreja, que é Jesus. Se ela é mãe da cabeça, ela é mãe do corpo inteiro, gente. É uma anomalia, uma enormidade, uma monstruosidade que uma pessoa seja mãe da cabeça e não é mãe do resto do corpo. Então é evidente que ela é mãe da igreja inteira, porque ela gera cada membro da igreja. Então Maria, ela é ao mesmo tempo um membro da igreja, mas ao mesmo tempo ela tem um mistério todo especial, salvífico para todos os membros da igreja. Então, é aqui que eu quero mostrar para vocês isso daqui. Eu sei que é uma coisa, para quem não é teólogo, né, é um negócio meio difícil de pegar, né? Mas eu quero que vocês entendam isso, né? Que em Maria, se nós queremos contemplar a Virgem Maria inteira e não ficar reduzindo a Virgem Maria, nós precisamos contemplá-la como membro da igreja e contemplá-la como mãe de Jesus Cristo, Deus e homem, mãe de uma pessoa divina que tem uma função especialíssima na salvação da humanidade inteira, coisa que os outros santos não têm. E aqui está o problema das mariologias atuais. São mariologias reducionistas. Aí, uma vez que você descobre isso, veja cá, agora volto para o meu testemunho. Uma vez que eu descobri isso, não, peraí, aqui tem uma coisa diferente então. Então quer dizer o seguinte, que se ela, veja, eu não posso, por exemplo, eu tenho devoção a Santa Teresinha, todo mundo sabe disso, mas eu não posso dizer que Santa Teresinha tem um papel na salvação de todos os seres humanos. Santa Teresinha teve um papel na minha salvação, porque intercedeu no céu e me pescou lá e me fez, né, uma pessoa um pouquinho diferente, um pouquinho melhor daquele, né, traste que eu continuo sendo, mas não sou um traste tão grande como era antes. Mas a Virgem Maria não. A Virgem Maria, ela não somente intercede pela salvação das pessoas, ela age. Ela tem uma função salvífica. Quem é o Salvador? Jesus. Sem dúvida nenhuma. Mas existe uma corredenção, ou seja, existe uma função, como diz o Concílio Vaticano II, uma participação singular, absolutamente singular. Como? Porque ela, através, né, da sua maternidade divina, ela nos deu o Salvador. Então isso daqui já é uma participação, né, na redenção indireta, né? Ou seja, daquela árvore é que saiu o fruto Jesus.
Se o fruto é a salvação, eu posso dizer que a salvação veio dessa árvore, né? Então, a salvação veio de Deus, mas quem nos deu? Como é que Deus quis vir nos salvar? Através de um fruto, que é Jesus, que saiu de uma árvore chamada Maria. Então, essa árvore participou de forma singularíssima na salvação da humanidade inteira. É aquilo que nós chamamos de participação indireta na redenção. Mas, os autores, os teólogos, eles nos mostram que não há somente essa participação indireta, né? Ou seja, quem salvou foi Jesus e Maria, claro, participou, porque se foi ela que trouxe ele aqui, né? Sei lá, quem me salvou? Um remédio. E quem que trouxe o remédio? Foi o motoboy que trouxe aqui, o entregador trouxe o remédio da farmácia, pronto. O motoboy me salvou. Ele participou da salvação indiretamente, porque claro, quem está salvando é o remédio, diretamente, mas indiretamente ele serviu de instrumento. Isso todo mundo reconhece. Mas os teólogos dizem mais. Ela participou diretamente. Como? Através das suas virtudes. E o concílio diz isso. Isso aqui é fantástico. Aqui, ó, virtudes, as virtudes dela. A obediência, a fé, a esperança, a caridade ardente. Todas essas virtudes da Virgem Maria, elas tiveram uma cooperação na salvação. Como explicar isso? Bom, a gente precisa de um curso de Mariologia. Então, para ter esse curso de Mariologia, então eu indico para vocês, nós vamos ter um curso de Mariologia no nosso site, eu estou prometendo faz tempo, é um curso que quer ser teológico, verdadeiramente, né? Ou seja, eu já fiz várias coisas aqui a respeito de Nossa Senhora, cursos mais populares, que têm uma carga teológica, como por exemplo o curso que nós lançamos aí sobre a consagração total à Virgem Maria, que se você quer uma iniciação na Mariologia, faça esse curso sobre a consagração à Nossa Senhora, mas a gente precisa fazer um curso teológico, ou seja, conversa de gente grande, tá? Para realmente a gente se aprofundar nas questões teológicas sobre a Virgem Maria. Eu aconselho, para aqueles que querem já começar a tarefa de casa, esse livro aqui do padre Antônio Royo Marim. O padre Antônio Royo Marim, ele tem uma capacidade fantástica de colocar num manual de forma clara as coisas. Então, La Virgen Maria. Nossa equipe está colocando aí à disposição para você o PDF desta obra, né? La Virgen Maria, do padre Royo Marim, que está aí na internet, não fomos nós quem colocamos, alguém colocou na internet. Se está aí, né, tem um está à disposição, porque eu acho que é um volume que já está fora de catálogo e que, portanto, para você comprá-lo, você precisaria comprá-lo usado. Então, está aí o PDF. Bom, essa obra foi escrita depois do Concílio Vaticano II. Inclusive, ele cita aqui na página 148, quando ele cita o Magistério, ele cita o Vaticano II. Então, ele vai e cita, né, as autoridades do Papa Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, Vaticano II. Então, neste livro aqui, você pode ir num princípio teológico claro, profundo, em sintonia com a tradição da Igreja, e aqui você tem uma Mariologia realmente sólida, sem exageros, né? Sem certos maximalismos exagerados. Eu achei fantástico este manual do padre Royo Marim. Então, do Frei dominicano, Frei Royo Marim. Então vejam só, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nós precisamos realmente fazer uma profunda meditação espiritual e a partir disto
a partir deste reconhecimento que a gente não precisa escolher duas linhas teológicas, a gente pode ficar com as duas são verdadeiras. O problema é que as coisas que são verdadeiras começam a ser falsas quando você começa a escolher um dos lados e reduz. Quando você chega e diz assim, o homem é um animal. É verdade. O homem é um ser espiritual. Também é verdade. Aí você chega e diz, não, mas eu vou escolher, eu só vou falar do homem enquanto animal. Tudo bem, você pode fazer isso. Por exemplo, na biologia você fala do homem somente enquanto animal, mas também não me venha dizer que você conhece o ser humano, tá? Ou seja, o ser humano é mais do que isso. Ah, não, mas vou estudar somente a alma do ser humano. Então, muito bem, ótimo, estude. Mas, se você não leva em consideração o corpo, acho que você não conhece um ser humano. Então, os princípios reducionistas, quando a gente vai e escolhe uma coisa, você termina não conhecendo a coisa. Então, se você quer estudar a Virgem Maria, como muitos cursos de Mariologia fazem, e simplesmente reduz Maria a uma, aspas, discípula de Jesus Cristo, você está dizendo uma verdade. De fato, Maria é o modelo de todo discípulo de Jesus Cristo. Se você diz Maria é o membro excelente da igreja, é o membro perfeito da igreja, de fato é verdade. Maria realmente é um membro excelente e perfeito da igreja. Mas se você parou por aí, você não sabe quem é a Virgem Maria. Por quê? Porque você não está contemplando o outro lado da moeda, que é o fato de que ela tem uma função claramente diferente no mistério da salvação, que são os dogmas que ainda não foram proclamados, mas eu acho que serão um dia, os dogmas da corredenção e da mediação universal, né, de todas as graças. Ou, para usar uma linguagem teológica, né, o dogma de participação na redenção de forma objetiva, o que a gente chama de corredenção, e coparticipação na redenção de forma subjetiva, que a gente chama de medianeira de todas as graças. Como explicar isso, precisaria de um curso, mas só para dizer que é a mesma coisa. É por isso que eu escolhi falar disto hoje, no dia 27 de novembro, aniversário da aparição de Nossa Senhora em Paris, na Rue du Bac, em que Nossa Senhora revelou a medalha milagrosa. Porque a medalha milagrosa, ela é, de certa forma, esses dois dogmas nos dois lados da medalha. De um lado, Nossa Senhora com as mãos abertas, caindo os raios sobre a terra, é a medianeira de todas as graças. Do outro lado, o M entrelaçado com a cruz é Nossa Senhora corredentora, participando aos pés da cruz do mistério da redenção, não é? E os dois corações que estão lá, não é, lembram exatamente o fato de que as virtudes e os méritos infinitos do coração de Sagrado Coração de Jesus e as virtudes e os méritos do Imaculado Coração de Maria. E as 12 estrelas que estão lá lembram exatamente que ela é a mulher vestida de sol, coroada de 12 estrelas, que está lá na luta, né, redentora com o dragão, Apocalipse capítulo 12. Então, assim, de um lado você tem a mediação de todas as graças e do outro lado, né, a corredenção. Então, são os dois dogmas que são muito questionados hoje em dia, claro, mas que são fundamentais e essenciais e se você for pensar bem, não tem como escapar deles se você for meditar realmente sobre o mistério de Maria,
na realidade da união hipostática. Bom, e agora? O que é que a gente faz? Bom, e agora a gente faz o seguinte, veja, onde é que está o meu convite? Aos sacerdotes, aos teólogos, aos estudantes de teologia, aos agentes pastorais, ministros, catequistas, etc. Vamos estudar a Mariologia inteira. Porque uma vez que eu estudei isto, a Virgem Maria foi crescendo cada vez mais na minha vida espiritual. Não por carência, mas é interessante, quando você vai e contempla esses mistérios, você reza sobre eles, você vai recorrendo, automaticamente você vai recorrendo cada vez mais à Virgem Maria e aquilo vai criando em você um afeto enraizado em verdades e não em carências afetivas. Um afeto, aquilo vai realmente mudando em você a coisa, mas a coisa realmente você vê uma presença da Virgem Maria. O que é a consagração a Nossa Senhora, que eu aconselho que todos façam? A consagração a Nossa Senhora é simplesmente, né, um ato de fé em que você diz claramente que você crê no papel corredentor da Virgem Maria e uma promessa de recorrer a esse papel corredentor frequentemente e para ir crescendo cada vez mais até que isso seja uma presença, né, plena na sua vida. Então é isso. Então vamos lá, vai lá, assiste o curso sobre a consagração total. Né? Então eu queria muito assim que a gente saísse dessas briguinhas, né? Superficiais de véu, de corrente, não corrente, né? E fôssemos aquilo que é essencial para que a gente voltasse a ter uma visão plena, uma visão do todo, de Maria inteira, não um pedaço. Sabe o que quer dizer inteiro em grego? Inteiro quer dizer católico, entendeu? Conforme o todo, katholon. Católico. A visão católica de Maria precisa ser essas duas realidades. E a visão do Concílio Vaticano II, ela é católica. Ela contemplou, né, essas duas visões teológicas que eu coloquei aqui. A gente não precisa escolher. Isso é o bom de ser católico. A gente não precisa escolher, a gente fica com tudo, como disse Santa Teresinha, né? A gente eu escolho tudo. Pronto. Simples. Desse jeito. Né? Então, vamos fazer isso. E baixar as armas. Para que ficar brigando por coisas, por detalhes, etc., etc., quando nós podemos, com toda clareza, acolher Maria como um todo. Alguns vão dizer assim, mas padre, essa visão é muito pouco ecumênica. Eu não estou de acordo. Padre, porque se eu for na teologia que o senhor está propondo, nós vamos nos afastar dos protestantes e nunca nós vamos ter a unidade. E eu respondo para você, meu irmão, você quer se casar com uma moça. Vamos fazer essa comparação, essa metáfora, né? Ou seja, a união da Igreja Católica com os evangélicos protestantes. Nós queremos, o ecumenismo é isso, né? Ou seja, fazer com que os cristãos sejam uma unidade. Não sejam mais irmãos separados, mas sejam irmãos unidos. Muito bem. Você quer se casar com a moça, quer se unir a ela. E o médico diz, é o seguinte, talvez seja bom fazer tal exame médico, porque tem um problema aqui de um vírus que está no seu corpo, está no corpo dela, ou tem uma incompatibilidade do tipo sanguíneo, ou tem alguma dificuldade física, sei lá que problemas médicos, objetivos, reais, concretos você tem para se unir a essa pessoa e se casar com ela. Aí você chega e diz assim, não, mas como eu quero me casar com ela, eu não vou fazer o exame. Porque se eu fizer o exame, eu vou descobrir a verdade. E se eu descobrir a verdade, eu não caso. Então isso não vai ajudar o casamento.
já que não vai ajudar o casamento, eu vou fazer o seguinte, eu não vou abrir essa caixinha, eu não vou descobrir a verdade, não quero saber. Tudo bem. Sabe como é que chama isso? Chama desonestidade. Ou seja, você não está querendo ver a verdade. Só existe um caminho para o verdadeiro ecumenismo. O verdadeiro ecumenismo só existe uma coisa, quando a gente pega uma verdade e vai atrás da verdade, e não simplesmente da contemporização, onde eu vou agora me adaptar, né, para não criar problema. Isso não vai dar certo. Isso vai ser uma falsa unidade. Né? Então não tem como renunciar a verdades que estão lá desde o início do tempo dos apóstolos. A gente não tem agora que pegar e cortar um pedaço da verdade para agradar. Não. Nós temos que ser humildes e todos buscarmos a verdade. Esse é o único ecumenismo que existe. Tá bom? Então nós vamos agora dar um brevíssimo intervalo e a gente volta já para continuar esse nosso diálogo a respeito da Mariologia. Até já. Muito bem, nós voltamos então para o nosso diálogo com relação à Mariologia. E a primeira pergunta é do Daniel. Daniel pergunta assim: Padre Paulo, sua bênção. Essa controvérsia entre os teólogos dificulta hoje a possibilidade de um dia a corredenção virar dogma? Já existe de forma iminente esta possibilidade? Veja, Daniel, a declaração de um dogma, não é? Ela é algo que é uma decisão do magistério da Igreja. É claro que o que acontece é o seguinte, Daniel, havia no Concílio Vaticano II uma divisão entre teólogos. O Papa Paulo VI não quis aqui dirimir controvérsias, etc., etc. Ele quis uma coisa que fosse um documento que representasse os dois lados. E acho que foi uma decisão sábia. Havia alguns bispos que pediram a declaração desses dogmas. Teria sido bom, teria sido bonito se tivesse sido feito, mas se optou por não fazer nenhum dogma no Vaticano II, né? Por ser um concílio cuja identidade, cuja natureza era, desde o início, uma questão pastoral. Bom, o fato então é o seguinte: hoje, passados mais de 50 anos dessas coisas, o que é que nós vemos? Nós vemos concretamente que, infelizmente, nós temos que agora fazer a tarefa de casa. E é um pouco aquilo que eu tenho procurado fazer, que é levar as pessoas realmente a dialogar, né? Aqui, claro que eu estou falando, tem que ser com gente que estuda teologia, né? As pessoas a dialogar verdadeiramente a respeito deste dogma, dessas realidades que eu coloquei aqui para vocês, nesses termos teológicos. Pergunto: o dogma da corredenção e da mediação universal de Nossa Senhora são verdades de fé católica? Minha opinião: sim, são verdades de fé católica. São dogmas, mas não declarados, que a Igreja pode vir a declarar um dia. É evidente que você vai encontrar teólogos que dizem o contrário, né? Mas aí que está a coisa, a gente precisa voltar a estudar. Existe uma possibilidade iminente disso acontecer? Infelizmente não. Sim, eu acho que não. Eu acho que está bem distante, a não ser que mude um pouco o clima eclesial, porque a onda que a gente vê é uma onda minimalista, ou seja, Nossa Senhora é tratada simplesmente como sendo discípula de Cristo, membro da Igreja, o que são verdades, mas todo o outro lado, né,
da Mariologia está esquecido, e aqui é que eu gostaria mesmo de convidar as pessoas a voltar a estudar tudo isso, porque existem razões muito sólidas. Eu estive do lado de lá, eu era também um minimalista, né? E não foi, e o que eu quero dizer aqui é que não foi carência e chamego, né, que me levou a mudar de ideia, mas o que me levou a mudar de ideia foram razões teológicas profundas, né? Victor Eduardo, leio muito sobre os méritos de Maria no Calvário. Qual a diferença entre os méritos dela e os de Cristo nessa ocasião? Qual é a importância desses méritos da Virgem para a salvação e para a Igreja? Victor, veja, é o seguinte, os méritos de Jesus foram abundantíssimos e mais do que suficientes para salvar a humanidade inteira. Mas só Jesus é quem merece de forma propriamente dita. A palavra mérito, né, no seu sentido verdadeiro da palavra, o que é? Mérito é uma questão de justiça, ok? Então, eu trabalho e depois recebo o salário. Eu mereci o salário com o meu trabalho. E, portanto, se o meu empregador não me paga o meu salário, né, se ele não me dá aquilo que eu mereci, o meu mérito, existe ali uma injustiça. Então, muito bem, a salvação ela foi merecida por Jesus, ponto e acabou. No sentido estrito da palavra, somente Jesus mereceu. Ou seja, o trabalho de Jesus na cruz foi que mereceu a salvação. A coisa, porém, é o seguinte, é que nós, deixa a Virgem Maria de lado um pouquinho, eu vou explicar, mas vamos primeiro entender nós. Jesus nos dá a graça de poder também merecer, não no sentido estrito da palavra, mas no sentido proporcional. Então, quanto mais eu amo, por exemplo, se eu sou um santo como Santa Teresinha, que amou Jesus imensamente aqui na Terra, este amor, ele é meritório. O que é meritório? É o amor. O amor é que é meritório. Então, este amor, não é, fez com que ela, então, merecesse a glória proporcionalmente, né, a glória no céu. Então, quem mereceu estritamente foi Jesus, mas ela recebeu as graças de Cristo e recebeu a graça de amar aqui na terra, e essa é a beleza da nossa fé católica. Ou seja, nós católicos acreditamos que nós somos capazes de amar aqui e que o amor é meritório. O amor é uma obra. Me desculpe, meu irmãozinho protestante, mas amor é uma obra. E se você diz que nós não somos capazes de praticar boas obras, você está dizendo que nós não somos capazes de amar. Tá? Não dá para concordar com isso. Não dá para concordar que você condene a humanidade inteira a dizer que nós não vamos nunca receber de Cristo a graça de amar. Pois bem, então nós somos capazes de merecer de forma proporcional, analógica. Entendeu? Por quê? Porque somos capazes de amar. Quem tem o mérito mesmo é Cristo. E Maria, como é que ela se encaixa nisso tudo? Bom, Maria, ela se uniu a Jesus no sacrifício da cruz de forma perfeitíssima. Por quê? Por ela ter entregue o seu filho Jesus. Maria, veja, se a Sagrada Escritura canta Abraão como sendo, né, o nosso pai na fé, porque ele foi sacrificar Isaac e terminou não sacrificando, imagine a Virgem Maria, que sacrificou o seu Isaac, Jesus. Então, assim, na verdade, o sacrifício de Abraão, lá no Antigo Testamento, é uma prefiguração do sacrifício da Virgem Maria na cruz. Ela
não pregou Jesus na cruz. Quem pregou Jesus na cruz foram os criminosos que condenaram Jesus injustamente. Mas ela entregou o seu filho no sacrifício da fé. Vendo todo o amor que estava no coração de Jesus, ela também quis entregar Jesus. E essa entrega do Cristo, né, ela não é uma entrega só espiritual. Nós temos que lembrar o seguinte, que Deus não é capaz de se sacrificar. Ele precisou se fazer homem para se sacrificar. Somente um ser humano pode se sacrificar. Deus não é capaz de se sacrificar porque Deus não sofre, Deus não morre, Deus não tem como se entregar dessa forma. Então Deus se fez homem. Onde foi que Deus foi buscar um corpo para oferecer em sacrifício? Para dizer, isto é meu corpo que é dado. Onde foi que Deus foi buscar o sangue para dizer, isto é meu sangue derramado? Deus podia ter aparecido aqui num passe de mágica, mas ele não fez isso. Ele foi gerado pela Virgem Maria. Então, fisicamente, realmente, a Virgem Maria, ela coopera na salvação e na redenção da humanidade inteira, porque, número 1, ela gerou o Filho que se ofereceria em sacrifício. Número 2, ela se une ao sacrifício do seu Filho numa fé e fez no Calvário o único sacrifício que Cristo não podia oferecer, o sacrifício da fé. Por quê? Porque Jesus não tinha fé. Jesus via Deus face a face, ele é Deus que se fez homem. Maria tinha fé. Então o sacrifício da fé, prefigurado por Abraão, foi oferecido no Calvário por Maria. É evidente que era uma fé totalmente formada por um amor candente, o maior amor que qualquer criatura jamais entregou a Deus. O amor de Maria é um amor maior, o amor dela por Jesus e por Deus é um amor maior do que mesmo os querubins e os serafins oferecem a Deus. Então ali está toda a sua oferta de amor, de entrega do Filho Jesus no Calvário. Pergunto, quem foi que nos salvou? Jesus. Mas Maria participou dessa salvação. Da mesma forma que eu dissesse assim, eu sou dono de uma fazenda onde estão plantadas muitas maçãs. Eu posso dizer para você, quem me deu a maçã? Aí você vai responder, quem lhe deu a maçã? Você diz, foi você, fui eu, porque eu sou o dono da maçã. Então quem deu realmente a maçã para você fui eu, mas eu também posso dizer que a macieira deu a maçã para você. Né? Entende? Eu te dei a maçã totalmente, como Jesus me salvou totalmente, mas também eu posso dizer que a macieira deu a maçã. Não é isso? Então, a salvação é 100% de Jesus. Eu te dei a maçã, 100%. Mas, dentro dessa realidade que eu dei a maçã 100%, existe a realidade de que essa maçã foi dada pela macieira. Né? De uma outra forma, de um outro jeito, mas deu para você, nessa comparação, entender como é que os méritos de Maria influenciam na nossa salvação. Agora o Danilo perguntando, sua bênção, Padre, podemos dizer que a corredenção também decorre da Imaculada Conceição e do sim de Maria? Veja, a Imaculada Conceição, Maria é redimida. Né?
Então, assim, na realidade, se nós formos olhar o mistério da Imaculada Conceição, Deus está ali preparando aquela que iria acolher o Filho, Jesus. Portanto, no mistério da Imaculada Conceição, nós temos um lado positivo e um lado negativo da coisa. O lado negativo é que ela foi preservada da culpa do pecado original. O lado positivo é que ela recebeu uma quantidade de graça, uma plenitude de graça, vamos usar uma linguagem mais fácil de entender, uma capacidade de amar extraordinária, de tal forma que ela pudesse acolher Jesus com todo o amor que Jesus merecia ser acolhido. Não é? Então, esse é o mistério da Imaculada Conceição. É claro que isso predispôs a Virgem Maria para então, não é, receber o Redentor e oferecê-lo. Quando a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo, não é, e disse o seu sim, não é, como você perguntou aqui, o sim de Maria, existem alguns teólogos, não é, que creem que no momento em que Maria deu o seu sim na Anunciação, ela já sabia do sacrifício da cruz. E que, portanto, aquele sim foi um sim plenamente consciente, aquele sim foi um sim realmente muito assim sacrificial, não é? Mas isso é uma discussão teológica que a gente pode fazer, não é? De tal forma que a corredenção ela fica clara e inquestionável aos pés da cruz. Aqui, nesses dois eventos, eu diria o seguinte, que a Imaculada Conceição prepara para isso e que o sim da Anunciação pode, de alguma forma, ser também uma participação nessa corredenção, dependendo da sua opção teológica, tá bom? Então, foi uma alegria, né, nós estarmos juntos nesse programa de hoje. Eu quero pedir desculpas se para alguns o programa foi um pouquinho, digamos assim, teológico demais, tá? Mas é que de fato é um convite a um diálogo teológico. Não dava, assim, eu tentei descer um pouco o nível, assim, para a gente conseguir se entender, mas não dá para descer tanto que não seja também teologia. Então foi um programa mais, digamos assim, elevado para alguns, né? Para outros fica o convite e eu pretendo então lançar esse curso de Mariologia. Aí já o curso de Mariologia precisaria já de, digamos, a gente ter uma preparação um pouco melhor. Enquanto isso, você vai se preparando, fazendo o curso, né, de consagração total. Iniciamos ontem, né, a segunda semana preparatória em que nós devemos crescer no conhecimento da Virgem Maria. Espero que o programa de hoje tenha também ajudado e ajude você a crescer no conhecimento de Nossa Mãe Bendita, tá bom? Então vamos pedir a ela a bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom. Você gostou desse vídeo? Muito bem, então se inscreva no nosso canal aqui embaixo e não deixe de dar uma conferida nos outros vídeos que estão aí à disposição. É uma riqueza da Palavra de Deus, é só escolher aqui do lado. Deus abençoe você.